Olá, eu me chamo Joelinton Marinho de Almeida e irei dar início então à socialização eh, da turma guiada pela tutora Silva Trevisan. Então, essa é uma prática pedagógica, né, de estratégias educacionais inovadoras e eu não consegui, infelizmente, a autorização do profissional e até tinha que passar pela escola onde eu fui, pela gestão, né, essa questão de autorização da imagem, e tanto o profissional quanto a escola, eles não autorizaram a divulgação da imagem da professora, tá? Mas eles me receberam bem e permitiram com que eu pudesse realizar a minha prática. Então, a profissional que me recebeu, ela hoje está atuando na Escola Estadual de Ensino Médio Arnulfo Matos, que é localizada aqui em Vitória, no Espírito Santo. Então, a entrevistada foi a professora Raquel Conceição Costa Pereira. Ela tem a função atual na escola como professora mesmo, e sua formação, ela é formada em Ciências Biológicas na modalidade ABI, que é quando você consegue realizar tanto a licenciatura quanto o bacharelado meio que simultaneamente pela Universidade Federal do Espírito Santo. E ela, durante a sua graduação, trabalhou muito em projetos de iniciação científica voltados muito no ramo da biotecnologia. Então, como algumas diretrizes aqui de parte da socialização, eu trouxe três perguntas principais dentro do eixo temático que foi trabalhado no ensino de biologia, onde a primeira foi o que diferiu, né, a sua carreira da parte do bacharel para a licenciatura e por quê. Né, e até para entender melhor o porquê que a profissional ela hoje está seguindo na docência ao invés da pesquisa, por exemplo. E ela me falou que durante as pesquisas que ela realizou, elas eram muito voltadas realmente para o bacharelado. Ela não chegou a participar em pesquisas voltadas para a educação. Entretanto, essa participação em pesquisa voltada para o bacharel ajudaram ela a ter um olhar mais crítico sobre a questão de análise de dados, que normalmente é o que as empresas hoje em dia procuram de um pesquisador. E ela trabalhava muito na parte de microbiologia, envolvendo leveduras, bactérias e vírus, dentro de um laboratório de biotecnologia. Mas a licenciatura ensinou a ter um olhar mais humano e enxergar que a área pedagógica é algo muito interessante de se trabalhar, porque você tem uma vivência com pessoas diferentes todos os seus dias. Em segundo momento, foi questionado quanto às estratégias educacionais que ela utiliza atualmente para manter o foco dos alunos, visto que é um desafio hoje em dia para todos os professores, sejam do ensino fundamental ou seja para o ensino médio. Então ela disse que faz o uso de recursos multimídia, tá? E ela tenta trazer coisas diferentes para as suas aulas. Uma delas são filmes que retratam algum conteúdo que está abordando no momento. Ela citou então um exemplo que durante a aula de ecologia ela retratou o filme Tubarão do Rio Sena, que falava sobre questão de desequilíbrio ecológico. E essas atividades fazem com que os alunos eles pensem além do filme. Outra forma é a utilização da plataforma chamada Kahoot, que é onde você consegue fazer jogos interativos para identificação de respostas corretas. Assim a turma ela se diverte aprendendo. E por fim eu trago quais são os desafios que ela encontrou. O principal desafio que ela enfrentou foi a questão psicológica, porque ela ficou com medo no início de se iria realmente dar conta, mas hoje ela diz que assim é um medo que acredito que todo mundo tenha quando começa a lecionar, mas que com o passar dos dias você se adapta. Entretanto, quando
sempre se inicia uma nova turma, esse medo surge, até porque são novas pessoas, e às vezes são pessoas até que vieram de outras escolas. Então aqui eu consegui ainda trazer uma imagem da escola que fica fica no bairro República, localizada na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Essa é a fachada principal da escola. E eu trago também um mapa conceitual aqui da professora Raquel Costa, onde eu trago um pouco da parte profissional, quais são as tecnologias e suas competências. Então, a professora, ela atualmente se encontra na Escola Estadual de Ensino Médio Arnulfo Matos, como eu já havia falado, e possui graduação ABI em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Espírito Santo. Experiência docente atual, que é onde ela leciona no ensino médio técnico profissionalizante, mas eu também tive a informação de que ela atua em outra escola no período da tarde, que seria o ensino fundamental 2. E dentro da pesquisa, ela sempre, durante sua graduação, pesquisou sobre desenvolvimento vegetal, envolvendo virologia, edição genética e micro-organismos do oceano profundo e leveduras para a indústria de bioetanol. Como materiais, métodos e ferramentas de ensino, a utilização de slides, notebook, data show, aplicativo interativo como o Kahoot e filmes. Entre suas competências, ela tenta aí estar utilizando de estudos diários para melhorar a interação com a turma e também viagens práticas, né, que é viagens a campo envolvendo a parte de ensino da biologia. E por fim, a perspectiva de crescimento profissional, onde ela pretende realizar um mestrado e também um doutorado, mas na área da educação. Ela não pretende ir para outra área que seria do bacharel, por exemplo. Então, como a escola ela não utiliza um livro didático específico, mas ela utiliza a base do Ministério da Educação para fazer aí o acompanhamento das suas turmas de ensino médio. Então, como o próprio material de livro didático do roteiro de sua avaliação permitia, então, nesse caso, trazer um outro livro, eu me senti à vontade para pegar um outro livro da área de ensino de biologia voltado para o ensino médio e que foi muito interessante e enriquecedor, visto que o livro ele apresenta um contexto bem multidisciplinar dentro do ensino de biologia e as suas imagens elas são bem ilustradas e o conteúdo ele é fluxo, contínuo e de boa compreensão. E isso é muito interessante e trivial, né? Porque ajuda o aluno a entender a partir de um conceito talvez mais simples, uma definição mais fácil de ser compreendida, a entender questões superiores, né? Questões mais complexas, isso que eu estou me referindo. Então, e esses assuntos eles vão envolver sempre a biologia como um todo em seus diversos temas de atuação, de estudos também que envolvem o seu cotidiano e que isso é de grande importância, visto que é um preparo para os alunos fazerem exames nacionais, como é o caso do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Então aqui eu irei inserir o link para disponibilização dessa socialização, que eu acredito que a partir do momento que a professora e demais colegas estejam tendo acesso a esse vídeo, ele já estará postado. E muitíssimo obrigado.